Olá pessoal, eu sou o professor Osair, trabalho aqui na região de Curitiba, no Colégio Estadual Yara Bergman, como vocês estão vendo aí na descrição. Eu quero compartilhar com vocês uma prática didática que certamente a maioria de vocês já devem ter executado em vossos trabalhos, mas aqueles que ainda não executou, fica aí a ideia lançada dessa prática que eu acho até interessante trabalhar aqui com os alunos. A prática é para os primeiros anos e quando se trabalha identificação atômica e as partículas subatômicas e a simbologia dos átomos. Então, nós temos todo esse roteiro aí para se trabalhar com os primeiros anos, né? Quando falamos ali sobre os modelos atômicos. Então, depois que superamos os modelos atômicos, nós vamos trabalhar como é que os átomos são simbolizados, algumas informações essenciais do átomo e também algumas partículas subatômicas. Então, eu peço aos alunos para eles fazerem no caderno mesmo, numa folha separada, depois se eles quiserem expor isso no mural da escola, em algum outro ambiente, eu peço para eles escolherem o elemento químico da tabela periódica correspondente ao seu número da chamada. Por exemplo, o aluno que é o primeiro da chamada, ele vai fazer o hidrogênio. O aluno que é o número 8 vai fazer o oxigênio, o aluno que é o número 6 vai fazer o carbono e assim sucessivamente. Então ele vai escolher este elemento químico. De repente, se algum aluno quiser fazer um outro elemento químico, ele poderá fazer desde que seja o elemento químico com o número atômico superior ao último da chamada. E aí ele deve avisar a todos que ele está fazendo aquele elemento químico para que não haja repetição no trabalho. Então ele vai fazer aqui numa folha, pode ser sulfite, no caderno mesmo, pode ser numa cartolina, dependendo aí da sua criatividade, do que você pretende fazer, além de avaliar e fazer com que eles obtenham conhecimento desses assuntos aí. Se você quiser expor, assim sucessivamente, pode fazer em cartolina ou até qualquer outros papéis. Então, pega lá, por exemplo, o aluno que tem o número 1 da chamada, ele vai trabalhar com o hidrogênio, então ele vai buscar essas informações aqui acerca do hidrogênio. A massa atômica, a família da qual o hidrogênio pertence, aqui já é uma polêmica, né? Mas se for qualquer outro elemento químico, daí a família já fica mais bem definida. O potencial de oxidação, a origem, ou seja, onde esse elemento químico foi descoberto, por quem ele foi descoberto e assim sucessivamente. Raio atômico, o nome do elemento químico, números de nêutrons, estado físico que esse elemento se encontra na natureza, ponto de fusão, ponto de ebulição e o número atômico. Ou seja, são algumas informações básicas dos elementos químicos. Ele vai fazer aqui para o seu elemento correspondente ao número da sua chamada, o número atômico do elemento químico. E aí, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre os nossos alunos e eles também possam se autoconhecerem, então dá para nós relacionarmos essa atividade, essas informações com algumas informações pessoais dele. Agora, claro, essas informações aqui que eu relacionei nem sempre está diretamente relacionado. Por exemplo, o potencial de oxidação, no que o aluno é bom ou naquilo que ele é melhor no que faz. Não está muito relacionado. Claro que a massa está relacionado sim, tem algo a ver com a massa corporal, a família com o sobrenome, o número atômico com a idade e assim sucessivamente. Mas não é esse o critério, relacionar exatamente o que é da informação atômica com a informação do aluno. Não estamos, o interesse aqui é ele aprender, entender alguns conceitos sobre o átomo e depois ele passar algumas informações pessoais dele para que nós, professores e os demais alunos, possamos conhecer um pouco melhor sobre ele. Então ele vai relacionar a massa atômica, ele vai fazer lá, por exemplo,
é o aluno que é o número um da chamada, então normalmente o nome dele vai começar com A. Então o símbolo atômico dele vai ser A. Se tiver outro aluno que o nome dele começa com A, o primeiro da chamada é apenas A, o segundo, por exemplo, digamos que seja Alan, o segundo vai ser AL, o símbolo relacionado a o seu nome. Tá? Então, um aluno que começa com o nome dele começa com B, então o primeiro vai ser apenas o B. Se tiver outros que repete, aí coloca uma segunda letra, normalmente a segunda do nome, ou uma outra letra que está relacionada ao seu nome. Digamos Brian e Brandon. Então, Brian é só B e Brando BR, e tiver outro lá, Brissa, então aí tem uma segunda letra que diferencia. Então o aluno vai relacionar a massa atômica à sua massa corporal. E aqui vale uma ressalva. Às vezes tem alguns alunos que têm algum constrangimento da sua massa corporal. Se você quiser, por exemplo, colocar então, olha, tudo bem, se você não quiser colocar a sua massa corporal exata, você pode colocar a sua massa corporal ideal. Aí já dá-lhe mais uma atividade para que ele possa calcular o seu IMC. Ele vai buscar essas informações, ou você mesmo poderá dar essa informação de como ele calcula, e ao invés dele colocar a sua massa corporal real, ele coloca a sua massa corporal ideal e aí não precisa expor ninguém. A família da qual o elemento pertence, o aluno vai relacionar com o seu sobrenome. O potencial de oxidação, aquilo que ele é bom ou aquilo que ele é melhor. No que ele é melhor no que faz. Então ele vai relacionar. Por exemplo, aqui nós temos no colégio, nós temos vários alunos do Brasil todo que vêm treinar nos times da capital. Então eles estudam com a gente ou em outros colégios. Então ele é melhor no futebol. Então ele vai colocar ali que ele é melhor no futebol. Raio atômico está relacionado, nós relacionamos, né, a altura do aluno. O número atômico, a idade, se quiser ser mais preciso, dá para colocar em anos, meses e dias. Tá? O estado físico, podemos colocar o que ele mais gosta de fazer, qual é a atividade mais prazerosa para ele. O ponto de fusão, ponto de ebulição, qual é a atividade ou o que lhe deixa mais triste. Aquilo que mais desagrada a ele. O número de nêutrons não está relacionado à quantidade de irmãos, mas eu coloquei aqui só para a gente buscar algumas informações pessoais dele. O número de nêutrons do elemento químico, o aluno pode relacionar à quantidade de irmãos que ele tem. O seu nome, aí o nome do elemento é o próprio nome do aluno. A origem, a filiação, nome dos seus pais, a data de nascimento e o local de nascimento, porque aqui na capital nós temos vários alunos, várias famílias, várias pessoas de locais distintos do nosso país. Eu mesmo não sou da capital, sou do interior do Paraná, do sudoeste do Paraná. Então, assim como eu, tem várias outras pessoas. Então, meus estimados companheiros, amigos, colegas de profissão, fica aí a dica. Um abraço, tudo de bom. Se vocês quiserem acompanhar mais algumas videoaulas minhas, pode acessar o meu canal no YouTube ou então no meu blog, que lá está bem mais organizado as aulas por tópicos e por áreas. Um abraço e até a próxima.